Todos, nobres colegas vereadores, vereadoras, funcionários desta casa, internautas que nos assistem pelas redes sociais, bom dia a todos. Peço ao nobre secretário que faça a leitura da lista de presença dos nobres colegas vereadores e vereadoras. Lista de presença da 55ª sessão ordinária do 4º período legislativo 2021-2022, da 15ª legislatura 2021-2024, da Câmara Municipal de Vereadores de Uibaí, realizada em 11 de novembro de 2022. Presença: Antônio Alves Pires, Edson Maciel Filho, Laélio Fernando Nunes, Maria Celeste Souza Silva, Dorisdei Alencar Rocha, Hermenito de Oliveira Alves, Jutaí Vieira Paiva e Marco Antônio da Cruz Silva. Havendo coro regimental, sob a proteção de Deus e das normas legislativas, declaro aberta a sessão. Peço ao nobre secretário que faça a leitura da pauta. Pauta. Data 9/11/2022, 55ª sessão ordinária, 4º período legislativo, biênio 2021-2022, da 15ª legislatura 2021-2024. Expediente: leitura, discussão e votação da ata da sessão anterior. Pequeno expediente sem matéria, ordem do dia sem matéria. Gabinete da Presidência, 9 de novembro de 2022, Marco Antônio da Cruz Silva. Bem, expediente, leitura, discussão e votação da ata da sessão anterior. Peço ao nobre secretário que faça a leitura da ata. Ata da 54ª sessão ordinária do 4º período legislativo do biênio 2021-2022, da 15ª legislatura 2021-2024, realizada às 9 horas no dia 4 de novembro de 2022. Presidida pelo senhor Laélio Fernando Nunes, secretariado pelo senhor Edson Maciel Filho. Presença e ausência: 5 vereadores presentes e 4 ausentes. Marco Antônio da Cruz Silva, Dorisdei Alencar Rocha, Isailton Soares de Oliveira e Maria Celeste Souza Silva, conforme o livro de presença. Depois de ser informado pelo secretário da existência de quórum legal, o senhor presidente declarou aberta a sessão ordinária. Iniciando os trabalhos, o senhor presidente solicitou do secretário que fizesse a leitura da pauta da presente sessão. Ordem do dia: leitura da ata da sessão anterior, a qual, após ser colocado em discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Pequeno expediente: leitura da justificativa de ausência da vereadora Dorisdei Alencar Rocha, que está se recuperando de uma cirurgia, e do vereador Marco Antônio da Cruz Silva, que estava cumprindo a agenda parlamentar em Salvador para parabenizar o governador eleito, Jerônimo Rodrigues. Ordem do dia: leitura e segunda discussão e votação do parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, do parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Serviços Públicos, do parecer da Comissão de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Agricultura e do projeto de lei de número 5/2022, que institui o Conselho Municipal de Agricultura e da outras providências, de autoria do Poder Executivo. Finalizadas as discussões, o senhor presidente colocou em votação os pareceres acima citados, conjuntamente com o projeto de lei de número 5/2022, sendo os mesmos aprovados na íntegra, por unanimidade. Sendo assim, o senhor presidente declarou aprovado o projeto de lei de número 5/2022. Nada mais havendo para ser deliberado, o presidente declarou encerrada a sessão, determinando ao secretário que lavrasse a presente ata, que depois de lida e verificada a sua exatidão, vai assinada por todos os vereadores presentes. Uibaí, Bahia, 4 de novembro de 2022. A ata está em discussão e votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Quem tiver alguma conta, que se manifeste. A ata está aprovada. Peço ao nobre secretário que recolha as assinaturas dos nobres colegas vereadores presentes na sessão anterior.
Bem, continuando, pequeno expediente sem matéria, ordem do dia sem matéria. Não havendo, portanto... Pois não. Permite, eu queria colocar algumas questões aqui, já que a pauta está livre, né? Está tranquila. Pois não, nobre colega. Primeiro, bom dia aos colegas vereadores, à vereadora Celeste, funcionários e funcionárias dessa casa, a todos que nos assistem pelas redes sociais. Essa é minha primeira sessão depois da eleição. Eu passei por uma rápida cirurgia, já estou bem, estou de volta. Mas acho importante, né, que a gente, aqui no Poder Legislativo, né, um poder importante constituído nesse município, e nós acabamos de vivenciar, né, no domingo, dia 30 de outubro, uma das eleições que eu considero a das mais importantes da vida do povo brasileiro. A gente estava numa encruzilhada que não sou só eu que digo isso, mas internacionalmente essa era a interpretação da maioria dos analistas políticos, né, que a gente estava numa encruzilhada entre a vida e a morte, né, entre o amor e o ódio. Era entre seguir, né, com um país desmoralizado, ajoelhado, né, perante o mundo, ou retomar, né, o nosso desenvolvimento e a nossa capacidade de diálogo internacional. E, felizmente, o amor venceu o ódio no Brasil, e um presidente que ainda nem tomou posse, mas já dialoga com todos os líderes internacionais, está participando da COP27, uma conferência que trata de questões climáticas, que hoje é um dos problemas mais graves que o mundo enfrenta. Então, que discute com sua equipe de transição formas de incluir no orçamento de 2023 o Bolsa Família, que ele vai retomar hoje, Auxílio Brasil, de R$600, porque não estava previsto pelo atual governo, embora ele dissesse nas suas falas de campanha, inclusive nos debates, que garantiria o auxílio de 600, não estava previsto no orçamento. Quem está fazendo isso é a equipe de transição, coordenada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin. Então, lutando para garantir recursos na merenda escolar, na farmácia básica, enfim. Mesmo antes de tomar posse, fazendo de tudo para garantir que a vida do povo mais pobre no Brasil possa retomar o desenvolvimento, possa colocar comida na mesa das pessoas. Inclusive, o presidente Lula se emocionou, chegou a chorar na última fala que fez pública, quando dizia que nunca imaginou que o Brasil voltaria ao mapa da fome e que seria de novo para ele um desafio garantir que todo brasileiro tivesse as 3 refeições diárias. Então eu acho que nós não podemos deixar passar em branco um momento tão importante da história do Brasil. E também da história da Bahia. Se é verdade que a nível nacional o amor venceu o ódio, é verdade também que na Bahia a simplicidade, a generosidade, a história de vida de um jovem afro-índio, que é a cara do povo baiano, que é o nosso companheiro Jerônimo, venceu a prepotência e venceu os resquícios que se tinha do coronelismo e do carlismo na Bahia. Não foi uma luta fácil, todos nós acompanhamos, foi uma luta dura, e muitos diziam, Jerônimo nunca assumiu nenhum cargo, nunca foi candidato a nada, um jovem que vem de um município menor do que o nosso. A Iquara, acho que no último censo não dava 5.000 habitantes, próximo a Jiquié, Ipiaú, aquela região. E esse jovem, filho de vaqueiro, filho de costureira, que saiu de casa muito cedo para ir tentar estudar e construir um futuro melhor para si e para sua família, hoje é governador da Bahia,
eleito pela maioria dos baianos e das baianas. Então eu acho que isso, especialmente para nós que somos do Partido dos Trabalhadores, aquele partido que muitos diziam que tinha morrido, que tinha acabado, depois do golpe que a presidenta Dilma sofreu, e depois da prisão injusta, provada hoje a sua inocência, que é o presidente Lula, diziam: o PT acabou, o PT morreu, já era. Nós voltamos assumindo o poder a nível nacional, reafirmando que o nosso projeto de Estado é o melhor projeto das últimas décadas na Bahia. Quem reconhece isso é o povo baiano. E fazendo, inclusive, com que, do primeiro para o segundo turno, várias lideranças, prefeitas, que não haviam apoiado Jerônimo no primeiro turno, declarassem seu apoio no segundo turno, porque percebiam que a vitória era de Jerônimo, uma vez que ele saiu vitorioso desde o primeiro turno e por menos de 1% não foi eleito no primeiro turno. E a partir da sua vitória no segundo turno, eu acho que quase que a totalidade dos prefeitos que ainda resistiam à candidatura de Jerônimo, a exemplo do prefeito do Ibaí, que a gente sabe que não fez campanha para Jerônimo, mas foi receber, encontrar Jerônimo como governador eleito, até porque os nossos governos têm uma marca de serem governos republicanos, governos que respeitam o povo baiano, que respeita as autoridades na Bahia, independente de que lado está, independente de que partido está. Wagner demonstrou isso, Rui demonstrou isso. Nunca governaram para aqueles que os elegeram, sempre governaram para todos, estabelecendo relação com os prefeitos e prefeitas, mesmo que não tenham apoiado e não tenham feito campanha. Então, dizer que para mim é um momento de muita alegria, de muita satisfação, de muita esperança de que o nosso país retoma o caminho do desenvolvimento e da inclusão social e que a Bahia seguirá no caminho certo que tem trilhado há quase 16 anos. Dito isso, senhor presidente, eu queria só rapidamente tratar de um assunto que tem intrigado muito e a gente tem recebido muitas cobranças aqui no município, que refere, eu até gostaria que depois o senhor também colocasse, eu sei que o senhor está a par, em relação àquela obra ali do bueiro. Nós travamos uma luta para que aquela obra fosse feita o quanto antes. Já tem quase um ano, daquelas chuvas de dezembro do ano passado, quando comprometeu uma lateral da pista. A gente achava até que teria comprometido a pista completa. Felizmente, ficou usando um lado da pista. Depois, a empresa que venceu a licitação iniciou a obra. Infelizmente, eu tenho dito isso, esses processos de licitação têm empresas pequenas, que não tem estrutura, que não tem maquinário, entra na licitação, põe preços baixos para ganhar a licitação e depois não consegue fazer a obra. Eu me recordo que quando fazia um mês que eles tinham anunciado o início da obra e não tinha começado absolutamente nada, eu conversei com o engenheiro responsável e ele me disse que estava tentando alugar o maquinário. Ou seja, a empresa sequer tinha um maquinário para iniciar, e olha que não era maquinário muito sofisticado, retroescavadeira, máquinas que são bastante comuns. Então, o que é que aconteceu mais recentemente? A gente tem acompanhado isso de perto, através dos nossos deputados, já houve 2 conversas com o secretário de Infraestrutura, Marcos Cavalcante, que agora está na equipe de transição numa correria muito grande, mas disse e nos garantiu que está atento e acompanhando de perto. Vai ter que fazer um outro, já está sendo feito, na verdade, um outro projeto, porque quando iniciou a obra, percebeu-se que ali está no leito de um riacho, de um baixão, a quantidade de água do subsolo é muito grande, a estrutura que estava prevista para ser construída não era suficiente para fazer uma ponte de qualidade, então vai ter que fazer um novo projeto com custo mais elevado. Tem até a possibilidade de ter que fazer uma nova licitação. Então, infelizmente, essa obra não vai acontecer no tempo que a gente gostaria. O que eu já pedi para os nossos representantes lá em Salvador dialogarem com a CEINFRA? Que façam um reforço naquele desvio,
porque vai ser o desvio que a gente vai ficar utilizando. Não adianta a gente achar que vai ser de outra forma. Então, que reforce o desvio, que mesmo que em dezembro, se tiver um volume de chuvas muito grande, fique ali um dia talvez alagado e não dê para passar, mas assim que a água descer, vai poder circular, né, carros e motos, e nós aqui não vamos ficar ilhados. Então eu queria colocar isso a título de informação para a população, que a gente está acompanhando isso de perto, exigindo que providências sejam tomadas urgentes para que o Ibaí não fique isolado quando as chuvas aumentarem. E queria aproveitar a oportunidade para também, né, colocar isso aqui para os colegas vereadores e pedir que a gente trabalhe junto nesse sentido, porque é uma coisa que é do interesse de toda a população do Ibaí, não só do Ibaí, quem tem negócios com o Ibaí também. A gente recebe aqui, não é, pessoas da região e de fora que vêm trazer mercadoria, que vêm buscar mercadoria, e a gente não pode ficar com o município ilhado, sem poder entrar e sem poder sair. Então eu queria agradecer ao senhor presidente pela oportunidade, um bom dia, obrigada. Nobre colega, eu gostaria aqui também de parabenizar, né, o presidente Lula, o governador Jerônimo, desejar que façam um grande governo em prol do Brasil e da Bahia, né? E com relação à questão da obra, nós estivemos com o senador Otto Alencar na segunda-feira passada, inclusive tratando também desse assunto. E realmente o que ele ligou na hora para o Marcos Cavalcante, secretário de Infraestrutura, e a informação que tivemos, que eu também já tinha conversado com o doutor Rafael, o engenheiro responsável aí pela obra, e ele também me disse isso, que no início o projeto que foi feito era para colocar embaixo, ali no terreno, uma certa estrutura, e quando foram cavar lá, encontraram um terreno diferente, com água, tipo um terreno pantanoso, então teria que usar uma outra estrutura para fazer os pilares da ponte. Então, que o projeto inicial teria que ser reformulado por conta de ter gastos maiores devido ao terreno, às condições do terreno que não daria para fazer diante do projeto inicial. O Marcos Cavalcante, o secretário de Infraestrutura, disse ao senador justamente isso que a senhora falou, que estavam acompanhando, vendo a possibilidade de, nessa mesma licitação, fazer um aditivo, uma adequação, para que se continuasse a obra e, se não fosse possível, teria realmente que fazer uma nova licitação. Então, essa é a informação que nós tivemos também na segunda-feira, tivemos pessoalmente com o senador Otto e ele ligou para o Marcos Cavalcante com relação a essa estrutura, né? A gente concorda com a senhora realmente com relação a essas licitações, a Ponte das Traíras também, que é a mesma empresa. Ontem me ligaram pedindo apoio justamente para alugar máquinas, que se eu não conhecia alguém descer, que alugasse uma escavadeira, não sei o quê, que eles estavam preocupados em encher a cabeceira da Ponte das Traíras, porque se chovesse poderia comprometer a obra e tal. Esses dias já pediram o entulho lá, a prefeitura disponibilizou a cação da prefeitura, as máquinas, para ajudar no entulho. E ainda, mesmo assim ainda estão nessa dificuldade com máquinas. Então realmente são empresas pequenas que ganham a licitação e depois não tem a estrutura para fazer a obra. Fica um pouco complicado, né? Aliás, muito complicado. Então, realmente, nós estamos também cobrando, temos com o senador, e vamos continuar nessa luta, lutando, conversando, pedindo, para ver qual é a possibilidade a ser feita o mais rápido possível para sanar esse problema. Agora, realmente, essa questão do desvio é uma questão importante, porque é a nossa válvula de escape, né? Até resolver esse problema, que, pelo visto, não será um problema resolvido a curto prazo. Vai ter que se fazer essa adequação, readequar o projeto, enfim, para que se faça a continuidade da obra. Mas vamos sim continuar juntos nessa luta, cobrando dos nossos deputados, cobrando do senador Otto Alencar, que é uma pessoa muito próxima do secretário Marcos Cavalcante, e vamos continuar lutando e trazendo aqui as informações que a gente for recebendo. Obrigado, senhora, pela preocupação, e estamos sim nessa luta. Bem, então, não havendo mais nada tratado, declaro encerrada a sessão, convidando a todos para a pós-sessão a semana que vem, agradecendo a todos e desejando a Vossa Excelência, vereador de Saúde, é muito bom tê-la de volta. Obrigado a todos.